Isso aconteceu no verão de 2010, quando eu estava entrando na adolescência. Minha família viajou para um hotel muito bom na cidade. Não me lembro bem por que decidimos fazer a viagem, mas lembro que muitos amigos da família vieram comigo e ficaram em quartos adjacentes. Nunca perguntei aos meus pais, e isso não é realmente importante para a história. Para começar, sou um pouco medroso, e sempre fui. Sou uma criança muito magra e frágil, por isso me assusto com facilidade, mesmo agora. No entanto, isso não foi de forma alguma um susto para mim, como normalmente acontecia. Olhando para trás, sinto-me incrivelmente feliz por ter confiado em meus instintos. Esse hotel tinha um design estranho. Na verdade, o lobby ficava no quarto andar, e não no andar inferior, o que achei estranho. Para acessar o saguão, era preciso usar o elevador. Não havia como chegar até ele pelas escadas. Essa informação teria sido muito boa antes de tudo acontecer, como você descobrirá. O hotel foi organizado em um formato quadrado. Cada andar tinha uma varanda, e você podia olhar para o lobby e a área do café do seu andar. Basicamente, se você estivesse caminhando para o seu quarto, poderia ser visto por qualquer pessoa que estivesse no seu andar se ela saísse do quarto e olhasse ao redor. Eu sempre tive medo de cair da sacada e descer 8 andares até a morte, mas eles eram altos o suficiente para que eu não ficasse muito preocupado com minha segurança. Os primeiros 2 dias foram agradáveis. Meus amigos e eu passávamos o dia jogando cartas ou assistindo ao que estivesse passando na TV. À noite, explorávamos os corredores do hotel e contávamos histórias de fantasmas uns aos outros. Foi uma experiência muito divertida, embora eu não entendesse muito bem por que estávamos lá. No terceiro dia, porém, as coisas ficaram estranhas rapidamente. Acordei com o som de gritos vindos do lado de fora da minha porta. Devido ao projeto do hotel que mencionei, os sons do saguão ecoavam até o topo do edifício. Assim, quando saí para investigar, olhei de imediato para a varanda para ver o que estava acontecendo. Vi uma garota deitada no chão, com ovos e leite espalhados por toda parte ao seu redor. As pessoas estavam correndo para ajudá-la, e ouvi algumas pessoas dizendo umas às outras para ligar para a emergência. Parecia que a garota estava inconsciente, talvez tivesse desmaiado ou algo assim. Olhei para o saguão e vi que minha família e alguns amigos estavam no saguão tomando café da manhã, todos olhando para o evento à sua frente. Decidi descer correndo para encontrá-los e descobrir o que havia acontecido. O elevador ficava no lado oposto do meu andar, então peguei a escada localizada bem ao lado do meu quarto. Estávamos no 7º ou 8º andar, então eu sabia que teria de descer apenas 4 lances, nada demais. Desci um pouco, procurando o número 4 na parede ou a letra L. Passei pelo 5º andar, pronto para encontrar uma porta para o saguão. Andei mais 2 lances de escada antes de perceber que não havia uma porta para o 4º andar, nem para o 3º ou 2º. A essa altura, eu provavelmente deveria ter voltado para trás, mas continuei descendo porque estava cansado e não queria subir de novo. Havia alguns corredores laterais estranhos que davam em áreas escuras como breu com um monte de tubulação e fiação, e, embora eu estivesse curioso para explorar, passei por eles. Rapidamente, cheguei ao andar inferior, uma sala mal iluminada e fria, com paredes de blocos de concreto e piso de concreto. À minha frente, havia um conjunto de portas duplas. A princípio, hesitei, mas presumi que era apenas mais um caminho de volta para o saguão. Então as abri e entrei. Atrás das portas havia uma enorme sala do tipo depósito, provavelmente do tamanho de um estádio de basquete menor. A única luz que entrava era da escada atrás de mim, então eu realmente não conseguia ver muita coisa. As escadas estavam empilhadas e cobertas com plástico, mesas alinhadas na parede, e ao longe, achei que podia ver caixas empilhadas e alinhadas contra a parede também. Provavelmente era o depósito do hotel. Olhei em volta e vi um elevador no fundo da sala, então me dirigi a ele. Fechei a porta da escada e comecei a andar sob a luz fraca. O quarto estava super abafado e empoeirado, e parecia que ninguém tinha estado lá embaixo há muito tempo. Quando me aproximei do elevador, notei que ele era um pouco maior do que os elevadores do saguão e dos outros andares. Apertei o botão subir, mas não obtive resposta. Havia um leitor de cartões ao lado do botão. Deve ter sido apenas para funcionários, pensei. Voltei em direção às portas da escada, passando pelas cadeiras e mesas ao longo da parede. Quando cheguei à porta, dei um puxão. Trancada. Claro que sim.
Foi então que as coisas começaram a me ocorrer e percebi que estava preso no porão escuro e empoeirado de um hotel. Eu não tinha telefone, porque meus pais não me deixaram comprar um até que eu terminasse o ensino médio, então não podia ligar para ninguém. Todos provavelmente presumiram que eu ainda estava dormindo no quarto. Então comecei a me assustar, acreditando que ninguém iria me procurar. Vasculhei o depósito, procurando outras saídas. Algumas áreas do local eram mais bem iluminadas do que outras, então dei uma olhada nas áreas que eu podia ver primeiro, antes de começar pelo lado mais escuro da sala. Encontrei um outro conjunto de portas, mas elas também estavam trancadas. Comecei a chorar, com medo de que ninguém me encontrasse nesse porão. Juro que pareceram horas, mas acho que apenas alguns minutos se passaram antes de eu ouvir a porta se abrir. Não era a porta da escada, mas sim a segunda porta que eu havia encontrado. Um homem magro, de meia idade, vestindo um jaleco de laboratório, saiu pelas portas. Agora, se eu tivesse 21 anos e visse esse homem, ficaria muito confuso sobre por que ele estava usando um jaleco de laboratório em um hotel. Eu tinha apenas 12 ou 13 anos na época, então fiquei aliviado ao ver um adulto que parecia inteligente. Aproximei-me dele com lágrimas nos olhos e ele imediatamente pareceu surpreso ao me ver, como era de se esperar. "O que você está fazendo aqui embaixo?" ele gritou. "Eu me perdi no caminho para o saguão e fiquei trancado aqui. Você tem a chave?" Eu estava tremendo, ansioso para sair dali. Ele não respondeu à minha pergunta sobre a chave e, em vez disso, disse: "Eu sei uma maneira de sair daqui. Siga-me." Ele começou a caminhar em direção às portas que davam para a escada e eu o segui, aliviado por alguém finalmente ter vindo me salvar. Aproximamo-nos das portas e comecei a tentar alcançar a maçaneta, mas ele continuou andando. "Não é bem aqui?" eu lhe perguntei. Nunca esquecerei a expressão de seu rosto quando eu disse isso. Ele parecia nervoso, e embora estivesse escuro, eu podia ver o suor brilhando em sua testa e atrás dos óculos. "Não por aqui", disse com firmeza. Continuei a segui-lo, mas agora eu também estava nervoso. Tínhamos passado pela porta da escada, e agora estávamos indo para um lado mais escuro do porão, longe dos elevadores. Ele parecia não ter a menor ideia de para onde estava me levando, pois ficava olhando ao seu redor, quase como se estivesse observando o ambiente pela primeira vez. Viramos um canto e começamos a caminhar em direção às caixas, um beco sem saída. Imediatamente fiquei paralisado, percebendo que algo estava muito errado. Esse cara não tinha ideia de onde estava indo, nem parecia trabalhar no hotel. Perguntei, com a voz trêmula: "Tudo bem, para onde estamos indo?" Ele se virou e disse: "Por aqui, é só me seguir." Eu sabia que não havia portas ao lado daquelas caixas, pois eu havia verificado lá primeiro depois de descobrir que a porta da escada estava trancada. Quero agradecer a qualquer Deus que esteja lá em cima por ter me dado a ideia que tive em seguida. Comecei a gritar, o mais alto que pude. Gritei tão alto que fiquei com dor de cabeça. O homem, irritado e tapando os ouvidos, começou a gritar comigo. "O que você está fazendo? Fica quieto!" Continuei a gritar. Nem me lembro por quanto tempo fiquei gritando. Por fim, o homem se descontrolou e começou a caminhar rapidamente em minha direção. Corri a toda velocidade em direção às portas da escada, esperando que, de alguma forma, elas estivessem magicamente abertas. Ele não correu atrás de mim, mas caminhou severamente atrás de mim, murmurando coisas como "idiota" e outros elogios gentis. Eu estava a cerca de 1,5 metros da porta quando alguém entrou. Meu salvador, um zelador do hotel que tinha ouvido os gritos na escada. Ele viu a situação, eu e um cara aleatório com jaleco de laboratório em um porão trancado, e imediatamente me disse para ficar atrás dele. O zelador me perguntou quem era o homem. Eu disse que não fazia ideia, que ele havia entrado pela porta do outro lado da sala e apontei para a porta. O zelador rapidamente comunicou por rádio à recepção que havia encontrado uma criança no porão, e em voz baixa, para que eu não ouvisse, disse: "Este homem veio de fora, busque a segurança", ou algo parecido. O homem de jaleco começou a tentar argumentar com o zelador, alegando que estava apenas procurando um banheiro. O zelador claramente não estava acreditando e continuou dizendo coisas como: "Espere até que a segurança chegue e fale com ele sobre isso." Eu estava ao lado dele o tempo todo, tentando entender o que estava acontecendo. Muito confuso. Por fim, um funcionário da recepção chegou e me levou de volta para o saguão, onde me encontrei com minha família, que, surpreendentemente, não sabia que eu estava desaparecido.
Eu lhes contei a história, chorando e tremendo, e eles me abraçaram com força, agradecendo repetidamente ao funcionário pela ajuda. No entanto, nunca cheguei a agradecer aquele faxineiro. Olhando para trás agora, não tenho a menor ideia do que aquele homem estava fazendo no porão. Não tenho nenhuma informação sobre o que aconteceu depois, ou quem ele era. Sei com certeza que o incidente com a garota no saguão não estava relacionado. Algo sobre baixo nível de açúcar no sangue. Não tenho certeza. Pensei muito sobre aquele dia, e a única explicação que consigo encontrar é que a porta que encontrei no porão dava para as ruas da cidade, de onde ele deve ter entrado. Não tenho a menor ideia de quais eram suas intenções. Por que ele estava usando um jaleco de laboratório? Ou porque decidiu fingir que conhecia uma saída? Para ser franco, isso pode ter sido apenas um grande mal-entendido de algum tipo. E eu apenas escolhi um momento muito ruim para me perder. Mas tudo o que sei com certeza é que se eu não tivesse gritado a plenos pulmões, talvez não estivesse contando essa história da mesma forma, ou de forma alguma. Fui adotado por minha família atual há cerca de 5 anos, ou seja, em fevereiro de 2017. Minha família tinha uma bela casa, onde meus irmãos e eu tínhamos nosso próprio quarto. Havia também um porão, que na época era um salão de jogos para todos nós e era o maior cômodo da casa. Eventualmente, meus 2 irmãos mais velhos se mudaram durante o 2º ano em que eu morava lá. Quando eles se mudaram, minha irmã e eu decidimos trocar de quarto. Eu fiquei com o quarto dela e ela com o quarto do porão. Durante esses 2 anos, minha irmã reclamou de vários pesadelos e afirmou ter visto sombras escuras à noite, além de ter ouvido a porta da sala da caldeira e do depósito se abrir. Eu e meus pais rimos das reclamações e dissemos que isso se devia ao fato de ela ficar acordada até tarde e a todas as bebidas energéticas que tomava. Eu gostaria de não ter rido. Em dezembro de 2021, minha irmã se mudou por ter se formado mais cedo e meus pais reformaram o quarto do porão para onde me mudei. Eu estava animada por ter meu próprio espaço no andar de baixo. É mais ou menos do tamanho de um estúdio menor, com espaço suficiente para armários e um banheiro com chuveiro. Na minha primeira noite no porão, estava tudo muito bagunçado por causa da mudança para o andar de baixo. Então fiquei acordado até depois da meia-noite organizando tudo, só querendo terminar. Ouvi a porta do porão se abrir. Pensei que fosse minha mãe, então, naturalmente, fiz uma brincadeira e disse: "Já não passou da hora de você dormir?" Gritei. Abri a porta do quarto e olhei para o alto da escada e vi a porta escancarada. Fiquei um pouco confuso, mas me acalmei e a fechei. Desci as escadas e fechei a porta do quarto. Finalmente terminei e fui para a cama. De manhã, perguntei à minha mãe se ela tinha ido até lá durante a noite e ela negou. Ela disse que era apenas o fato de eu estar cansado, então deixei para lá. Não senti nada por alguns dias. Uma noite, voltei da escola para casa. Eu estava sozinho em casa e encontrei todas as portas do porão abertas, bem como a porta do porão. Temos gatos que não podem descer as escadas, então me preocupei com a possibilidade de eles terem entrado nas instalações. Minha mãe nunca se esquece de fechar a porta por causa disso. Então pensei imediatamente que alguém poderia ter arrombado a porta, mas as portas da frente e dos fundos estavam todas trancadas e eu tinha entrado pela garagem. Corri para verificar e vi nossa gata na sala da caldeira. Ela estava no canto mais distante e a ouvi chiar para alguma coisa. Juro pelos meus pais biológicos que a porta da sala da caldeira se fechou. É difícil de fechar devido ao fato de a moldura da porta de madeira ser um pouco irregular, e foi isso que me confundiu. Tentando ser corajoso, fui até o canto, peguei meu gato e abri a porta. Fechei as outras portas e voltei para o andar de cima, onde encontrei minha mãe chegando em casa. "O que você está fazendo com o gato?" ela me perguntou. "Você deixou um monte de portas abertas?" Perguntei a ela. "Não, eu não estou em casa desde as 8 da manhã e não precisei ir até lá. Por quê?" Contei a ela o que aconteceu e ela mencionou que talvez meus irmãos tivessem passado por lá e me pregado uma peça. Mas nenhum de nós conseguiu explicar o fato de a porta ter se fechado. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Comecei a ficar paranoico e a pensar demais na situação de antes. Então me dei conta. Lembrei-me das coisas de que minha irmã reclamava quando morava no porão. Na manhã seguinte, falei sobre isso com minha mãe e ela pareceu um pouco preocupada.
Ela nunca acreditou em coisas paranormais, mas eu acreditava. Tenho certeza de que isso a convenceu. Depois disso, isso continuou acontecendo. A porta da sala da caldeira ficava aberta na maior parte do tempo, mas de vez em quando, a porta do meu quarto e a porta do depósito ficavam abertas. Luzes acendendo e apagando loucamente também aconteceram algumas vezes. Tive meu primeiro e único incidente de paralisia do sono, em que pensei ter visto uma sombra alta na porta do meu banheiro. Decidi pedir ajuda. A mãe de uma amiga minha era médium e perguntei se ela poderia vir dar uma olhada e entrar no porão para ver. Ela concordou e foi até lá em uma noite. Foi em abril. Ela disse que foi atraída para a sala da caldeira imediatamente. Afirmou que a energia era escura especificamente na sala da caldeira e que havia algum tipo de espírito, talvez uma entidade que estava tentando encontrar paz e estava apenas com raiva. Ela sugeriu que a casa fosse abençoada por um profissional. Minha mãe e eu agradecemos a ajuda e ela foi embora. Meus pais conheciam a história da casa e estávamos todos confusos. Até hoje, agora no final de maio de 2022, esses eventos ainda ocorrem, apesar de a casa ter sido abençoada 2 vezes, mas a atividade diminuiu. Sinceramente, acredito que as antiguidades colecionáveis da minha irmã podem ter se apegado à casa, mas não tenho certeza. Ela tinha algumas bonecas de palhaço assustadoras e molduras antigas para fins estéticos na época do ensino médio, mas por outro lado, esses itens não estão mais em nossa casa. Eu era uma criança pequena, com não mais de 3 anos de idade, quando minha família e eu morávamos em uma pequena casa alugada em Vermont. Há algumas coisas de que me lembro. Uma escada em espiral, um campo grande. Bem, meu eu de 3 anos achava que era grande. O piso frio de cimento do meu quarto e uma parte da casa que me atraía estranhamente. O porão. Eu era, e ainda sou, um viajante, e também não me importava de ficar sozinho. Essas 2 qualidades faziam do porão uma espécie de fuga. Eu não tinha permissão para descer lá sozinho, mas algumas vezes consegui me esgueirar até lá. Lembro-me de descer as escadas rastejando, como se fossem uma escada, com muito cuidado para não cair, como já havia feito antes. Às vezes, eu ouvia murmúrios vindos de algum lugar do porão, mas o silêncio era muito grande para que algo fosse perceptível. Quando chegava ao último degrau e me virava, eu a via no canto, um manequim com cabelos loiros e rosto inexpressivo. Tudo o que eu pensava era que ela se parecia com os manequins de lojas de roupas. Nunca achei estranho o fato de ela estar ali. Alguns porões têm equipamentos de ginástica. Nós tínhamos um manequim. Anos mais tarde, e morando em outra casa, decidi falar sobre isso com minha mãe. Por que teríamos um manequim de loja em nosso porão? Minha mãe me olhou de forma estranha, depois riu e disse: "Nunca tivemos um manequim em nenhum dos lugares em que moramos. Até hoje, não faço ideia do que foi que eu vi,